estou de volta então para mais um vlog de leitura do Crime e Castigo. Deixa eu tirar o cabelo que não está muito em cima do microfone. Bom, eu li muita coisa depois daquela parte que eu comentei no último vlog. Eu acho que eu parei o vlog, eu tô com meu caderninho aqui de anotações, porque foi muita coisa e por esse vídeo não ficar muito grande. Eu acho que eu comentei as partes 1 e 2 nos últimos vlogs e eu agora já li as partes 3, 4 e 5. Então, muita coisa aconteceu e eu separei algumas para comentar. Eu não podia não comentar finalmente o encontro de Raskolnikov com Porfiri, né, que é uma coisa que eu tava super ansiosa, eu não lembrava direito o que o Porfiri é, mas o Porfiri é juiz de instrução. E eu gosto muito desses encontros porque é um embate intelectual. A gente vê que o Raskolnikov tem uma teoria, e essa teoria ela é primeiro mais explicada com o Porfiri mesmo, que é a teoria dos homens ordinários e dos homens extraordinários. O Raskolnikov quer saber se ele é um homem extraordinário, né? Ele quer provar que ele não é um piolho. Ele usa essa metáfora para falar dos homens ordinários. E aí ele fica se comparando com o Napoleão, né? O Napoleão seria um exemplo do homem que é um homem extraordinário. E essa ideia, então, do homem extraordinário, que é o homem que, se ele pode promover um bem que é uma evolução para a humanidade, não é algo só para si mesmo, que ele pode dispor de algumas vidas. Então, ele tem alguma justificativa para matar. Ainda que, o Raskolnikov explica, ele possa até sofrer pelas vítimas. Mas como é algo que vai tornar a humanidade melhor, ele pode fazer. Então, o Raskolnikov, ele quer perceber se ele não é um homem ordinário. A gente vê que tem um quê de ressentimento pelo fato de o Raskolnikov ser pobre e da família dele também ser, né? Então as mulheres, aqueles sacrifícios que as mulheres fazem por ele, como eu já comentei. Então o Raskolnikov, ele quer perceber que se ele quiser, ele pode, né? E o que acaba acontecendo é que ele vai se deparando com a sua própria fragilidade. Em parte porque ele não tem a estrutura psicológica necessária para lidar com isso aí que ele quer. Ele julga ser um homem extraordinário. A gente vê que ele oscila, Raskolnikov fica oscilando muito entre sentir medo e sentir culpa. A culpa não tá tão clara no cismo de chamar o Raskolnikov do Dostoiévski. A culpa não tá tão clara pro Raskolnikov ainda, ele ainda fica se evadindo dessa questão de culpa, embora me parece que os momentos em que a culpa mais se manifesta, e isso nunca é muito direto, sempre tem essa coisa de como as coisas acontecem inconscientemente com ele, ela se manifesta quando ele encontra a mãe e a Dunya, a irmã. É quando ele encontra com elas e o fato de que ele decide romper com elas, que a gente vai entendendo que ele não consegue lidar moralmente com o que ele fez. Aí assim, a gente vê que é uma sombra de culpa. Enquanto que ele fica passeando por aí, conversando com o Zamietov e com o Porfiri, de maneira a fingir que ele não tem nada a ver com o crime. Ele não pode ser preso, ele tem que ter conseguido cometer o crime e sair ileso disso. E o problema é que quando ele vai ter as conversas com o Porfiri, a gente vê que não é tão fácil, porque o Porfiri já sacou. Então o Porfiri debocha dele. Na questão de como ele se comporta emocionalmente, o Porfiri é mais experiente e mais seguro, porque o Porfiri ri, o Porfiri fica piscando, ele fica gargalhando. Ele descreve certinho o que o Raskolnikov fez, ele faz as perguntas certas. E o Raskolnikov, como é que o Raskolnikov reage diante do Porfiri? Ele treme, ele fica pálido, ele gagueja, ele grita, ele dá uns chiliques, né? Então a reação do Raskolnikov é muito mais descontrolada do que a do Porfiri. E eu acho interessante esse contraste que o Dostoiévski faz, porque de certo modo o Porfiri encarna uma segurança e uma astúcia que o Raskolnikov não consegue encarnar. E vai haver aí, eu acho, um outro espelhamento ainda, que é com o aparecimento do maravilhoso Svidrigailov. Svidrigailov é um torpe, né? Um papulha, é uma pessoa péssima, é um fanfarrão, mas ele é muito engraçado. O Svidrigailov é o cara que se apaixonou pela Dunya, quando a Dunya era governanta na casa dele, e ele deixa ela ser difamada, porque a Marfa, a esposa dele, fica achando que é a Dunya que estava em cima dele, e aí ela difama ele, ela né, difama a Dunya com a comunidade toda, com o bairro todo, a cidade toda, a Dunya fica mal falada, ela fica difamada, e aí
depois de toda uma situação, o Svidrigailov confessa pra Marfa que ele que dava em cima dela. E a Marfa não só, vamos dizer assim, perdoa, né, porque a Dunya fez nada, mas ela se retrata. Então ela vai contar pra todo mundo de novo que a Dunya não fez nada, enfim. Vai restaurar a reputação da Dunya. Então a Dunya tem uma mágoa muito grande com esse cara, porque não só ele ficava assediando ela, como ele deixa durante um tempão ela passar pela pior movimento de difamação, né, possível. E aí o Raskolnikov odeia o Svidrigailov pelo mesmo motivo, né, é um lascivo, sem contar que ele explorava a mulher, né, ele era uma pessoa aparentemente envolvida num crime, e por amor a Marfa resgata ele, casa com ele, melhora a situação dele, né. E o Svidrigailov é esse cara malandro, mas ele é muito engraçado. Ele vai encontrar o Raskolnikov, visitá-lo, e a gente vê que ele tá cheio de segredinho, de coisinha. E o Raskolnikov tá, tipo, irritadíssimo, pra variar, né? Só que o Svidrigailov aparece com umas ideias de ajuda, ele quer ajudar a Dunya, mais tarde ele vai querer ajudar a Sônia, né? Quando acontece lá a tragédia da morte da Katerina, já vou chegar nessa cena também. E aí, o que acontece? Me parece, pelas conversas que o Svidrigailov tem com o Raskolnikov, que é um outro espelhamento aí desagradável pro Raskolnikov. Porque o Svidrigailov fica forçando uma semelhança entre eles, quando claramente o Raskolnikov quer se convencer que ele é um homem extraordinário e o Svidrigailov é um homem ordinário. Porque o Raskolnikov teria matado nem tanto pelo dinheiro, né? Embora a gente saiba que sim. Eu acho que as coisas no Raskolnikov elas estão confusas. Porque ele estava pobre, ele estava doente, ele estava desfaimado e ele estava insatisfeito com os sacrifícios que a sua família, né, as mulheres da sua família tinham que fazer. Só que, no fundo também, ou naquela tentativa de se autoconvencer, o Raskolnikov faz um crime de natureza intelectual. Então ele quer provar para si mesmo que ele é um homem extraordinário, que ele não é um piolho. E ele acha, então, que assim, existe um quê de idealista e nobre no que ele está fazendo. Enquanto que, na visão dele, e obviamente, o Svidrigailov não tem nada de nobre, né? Ele faz para se safar. Então ele casa com a mulher rica para se safar, ele dá em cima da menina que ele acha bonitinha, ele tenta suprir os seus desejos mais baixos, né? As suas necessidades mais baixas, mais imediatas. Então ele não teria nada de nobre. Mas o Svidrigailov fica ali forçando essa semelhança, o que incomoda muito o Raskolnikov, porque ele não quer admitir que eles tenham nada de parecido um com o outro. E eu adoro também como o Svidrigailov fala umas coisas absolutamente sem noção. Ele tem uma coisa de perda de tempo, perda do tempo do Raskolnikov, porque quando ele vai conversar, ele começa a contar umas coisas que ele fez, e como ele tá velho, e que ele tá cansado, que ele tá gordo, que ele tá com hemorroida. Então ele fica numa enrolação, que é uma enrolação maravilhosa, aquela conversinha mole, que não vai pra lugar nenhum, confuso, fica falando das viagens que ele vai fazer, ninguém entende direito o que ele tá falando. Então assim, adoro. O Svidrigailov é assim, aquele personagem que não presta, mas é ótimo. Eu já percebi que eu gosto dos fanfarrões do Dostoiévski. E nos Irmãos Karamazov, o meu personagem favorito é o Dmitri, que é o fanfarrão, né, mor. O Fyodor, o pai, é fanfarrão também, mas o Dmitri é um fanfarrão do bem. Então ele é meu personagem do coração, até mais que o idealista inteligentíssimo Ivan. Não, eu sou time Dmitri. Uma coisa que eu queria falar também é sobre a abordagem da situação das mulheres, que eu já tinha falado um pouco logo no início, essa coisa de como as mulheres estão ali numa espécie da escala do sacrifício, do sofrimento. A gente, nessas partes, finalmente, se não me engano, na parte 4, eu não tenho certeza se a Katerina morre na parte 4 ou na parte 5, mas enfim, a gente vai ter a cena super dramática com a Katerina, a esposa do Marmeladov, que morreu um dia atrás, né? Então ela decide fazer esse velório de homenagem, que são as exéquias, gasta um dinheirão que ela não poderia gastar, e o evento é meio que desprezado, né? Só vão as pessoas meio pobres, não vão as pessoas respeitáveis que ela queria que fosse, porque ela tem essa obsessão com a nobreza de origem dela. A gente vê que essa questão social também é muito marcada aí no livro, e isso é muito marcado em outros livros do Dostoiévski, né? Como as pessoas se ressentem dessa posição social,
de não serem nobres ou de não serem mais nobres, né? De como a pobreza é um estigma e de como isso faz com que as pessoas sofram preconceitos e discriminações horrendos, enfim. Então ela fica tentando resgatar o tempo todo essa pretensa origem nobre que ela teria. Mas é uma cena dramatíssima, assim como a morte do Marmelado é super dramática, o momento do suplício de Caterina vai ser muito sofrido também. Há então o fiasco das exéquias e a Caterina se descontrola, fica muito decepcionada, começa a arrumar encrenca lá com a dona dos apartamentos, a alemã. E isso então culmina no despejo dela, depois dela fazer lá o show, o escândalo. Existe a cena torpe, horrível do Lugin tentando incriminar a Sônia. É maior drama, porque é a maior reviravolta. Ele chama a Sônia lá e faz uma doação. Depois ele aparece pra acusá-la de roubo. E aí o cara que tava lá, eu nunca consigo pronunciar o nome daquele cara, o antigo discípulo do Lugin vem e desmente o Lugin, é a maior reviravolta possível. O Raskolnikov vem para tentar explicar por que o Lugin fez isso, porque ninguém entende por que ele fez isso. E aí, no meio do barraco lá, do drama, do choro, do sofrimento, a Caterina é despejada. E aí vai pra rua com as crianças dizendo que vai fazer um cortejo, que vai falar com as autoridades. E aí sai com as crianças cantando na rua, invade a casa lá de uma determinada autoridade. É uma coisa maravilhosa. Assim, o Dostoiévski, escritor de novela, teria sido assim, só um sucesso. Porque é muito novelístico. Essas partes dramáticas, dramalhões que ele faz é maravilhoso. É muito exagerado, mas é muito bom. Mas para voltar aí para a questão, né, do sacrifício das mulheres... a gente vai ter então algumas passagens que falam sobre a Sônia e a Lizaveta como vítimas sacrificiais. O Raskolnikov está fazendo essa reflexão sobre isso. Tem um determinado momento em que ele diz assim: Lizaveta, Sônia, pobres dóceis de olhos dóceis, amáveis, porque elas não choram, porque não gemem, elas dão tudo, têm um olhar dócil e sereno. Sônia, Sônia, Serena Sônia. Porque quando ele vai matar a Lizaveta, né, que aparece lá inesperadamente, a Lizaveta não chora e ela não se defende, né? Ela levanta a mão assim, mas ela não se defende. E a Sônia é essa pessoa que é o que ele julga o sacrifício inútil. Ele fica tentando convencer a Sônia de que o sacrifício dela é inútil e de que ela não tá adiantando de nada o que ela tá fazendo, porque tem grande chance da Pulquéria, que eu acho que é a irmã um pouquinho mais velha, mas que é novinha ainda, se prostituir também, tem grande chance da Catarina morrer, enfim. No final das contas ele tá dizendo: Sônia, você tá se espalpando aí na prostituição, vai adiantar p*** nenhum. O que a Sônia não aceita. A Sônia tem esse pensamento de que não interessa, né? Na verdade ela não quer nem lidar com essa possibilidade de que não adianta. A questão dela é: o que for possível eu vou fazer. Então a Sônia é essa pessoa que, vamos dizer assim, encarna o ideal do sacrifício. E aí, para voltar naquela questão de que eu falei no outro vlog, que seria um sacrifício cristão, né? O amor caridoso. E aí tem vários momentos em que o Dostoiévski vai inserindo no livro comentários que demonstram alguma misoginia ou uma tendência de violência contra a mulher. Lá no início do livro, quando o Razumik está conversando com o Raskolnikov, ele cita um artigo que o Razumik compartilha com o Raskolnikov, aparentemente, de uma certa crítica a novos ideais. O Raskolnikov está em um meio lugar, porque ele já me parece um pouco afetado pelo que seria a nova geração, que essa nova geração é citada o tempo inteiro no livro, que seriam pensadores mais ligados a teorias ou socialistas ou mais ateístas, né? O Dostoiévski vai inserindo pequenos comentários sobre essas discussões em torno do utilitarismo. Tem a primeira conversa dele com o Lugin fala mais ou menos alguma coisa de utilitarismo num sentido assim bem individualista, né? De que você tem que cuidar de você primeiro antes. E aí o Raskolnikov critica. E aí, nessa conversa com o Razumik cita um artigo que ele critica, estaria discutindo se mulher é gente, né? Então ele fica revoltadíssimo. Artigo inútil, você escrever um ensaio pra descobrir que mulher é gente, assim, tipo, ele fica puto. E existem as várias cenas de violência contra a mulher, né? A Caterina apanha de um cara que me parece que é esse discípulo do Lugin, né? Que depois vai desmascarar o Lugin, mas parece que ela tem um entrevero com esse rapaz de nome impronunciável. E ele bate nela.
E esse cara ele é metido a militante socialista, né? Ele não é exatamente um militante socialista, porque depois o Lugin descobre que não é. O Lugin super interesseiro, ele tá querendo fazer associação com os socialistas, porque ele tem medo de ser denunciado, acho que de ser denunciado como proprietário de terras, alguma coisa assim. Então ele quer meio que fazer uma amizade, aí ele se aproxima desse discípulo para descobrir que esse discípulo, na verdade, é só um entusiasta, que ele não é exatamente alguém envolvido em comuna, alguma coisa do gênero. Mas esse discípulo dele, ele tem um entrevero e ele bate na Katerina, ou seja, a Katerina apanha de um cara que não tem nada a ver com ela. O Svidrigailov vai confessar em conversa com o Raskolnikov que ele não é tão mal assim, porque afinal de contas ele só bateu 2 vezes na mulher dele, ele é uma pessoa ótima, só bati 2 vezes da minha ex-mulher. Aquela que pagou a dívida dele e tirou ele da criminalidade. Eu tô até com essa página aberta, ele fala assim: ora, de que está rindo? Procure entender, bati apenas 2 vezes com a chibata. Nem ficaram marcas. Por favor, não me considere um cínico. E mais adiante tem um comentário do Svidrigailov falando que tem mulher que gosta de sofrer, tem mulher que gosta de apanhar. Então o Dostoiévski vai inserindo esses momentos, esses comentários, em torno de uma misoginia arraigada culturalmente, né? Então mais adiante ele fala assim, na página 289. Já nem falo que entre mulheres há aqueles casos em que elas acham muito agradável serem ofendidas, apesar de toda a aparente indignação. Entre todas elas acontece isso, esses casos. O ser humano, de um modo geral, chega até a gostar muito de ser ofendido. O senhor já observou isso? Mas isso acontece particularmente com as mulheres. Pode-se até dizer que só assim elas se contentam. Então, assim, o fato de que Dostoiévski está botando isso aqui na boca de um personagem torpe, assim, não é por acaso, né? O Svidrigailov não é um modelo. E nessa mesma parte, ele faz menção a uma cena acontecida num trem, que algum personagem viu, acho que foi o Svidrigailov. Na verdade, acho que o Svidrigailov cita uma notícia de jornal e essa notícia teria mesmo acontecido e teria sido de uma mulher, uma passageira que teria apanhado também de um homem que ela não conhecia. Então, assim, ela sofreu essa violência aí gratuita de uma pessoa que ela não conhecia. Na página 368 tem uma cena com o Lugin, bem assim de vilão de novela, né? Ou de filme, em que o Lugin, ele vai arquitetando, ele vai comentando as coisas bizarras que ele queria fazer, que ele queria submeter a Dunya. Então ele queria manter mesmo a Dunya e a mãe da Dunya a pão e água, ele fala, né? Tem um momento que eu grifei, que ele diz assim: eu pensava em mantê-las a pão e água e levá-las ao extremo, para que me vissem como a providência, mas vejam o que elas fizeram, arre, porque ele percebe que no embate, né, quando ele vai fazer a Dunya escolher entre ele e o Raskolnikov também propõe a mesma coisa para Dunya, a Dunya acaba desistindo do Lugin, porque o Lugin, ele é péssimo. Ele fala coisas horríveis pro Raskolnikov, ele fala coisas horríveis pra própria Dunya, ele fala coisas horríveis pra mãe da Dunya, né? Ele meio que dá a entender assim: ah, você tava difamado, eu te salvei, sabe? Esperava mais retribuição da sua parte, gratidão. E ela, sendo que ela foi injustiçada e ele sabe disso. Então, ela fica revoltadíssima. Com isso, o Raskolnikov começa a expor certas mentiras que ele contou, porque ele vai difamar o Raskolnikov com a mãe, dizendo que o dinheiro que a mãe deu pra ele, suado, ele deu pra uma prostituta, quando na verdade ele deu pra Katerina pagar o velório, né? Ele ainda não ele já tinha ouvido falar da Sônia, mas ele não conhecia ela ainda. E o Raskolnikov, nesse momento, uma das coisas boas que ele faz, que é defender a Sônia, né? E falar assim: ela é prostituta, mas você não vale o dedo mindinho do pé dela, né? Tipo, ela é uma pessoa muito melhor do que você. O que a gente não sabe exatamente por que motivo ele tá fazendo. É bom que ele esteja colocando o Lugin no seu lugar, mas a gente ainda não tem muita certeza se o Raskolnikov de fato pensa isso sobre a Sônia. Parece que sim. Mas como ele é uma pessoa confusa, né, hesitante, inclusive ele espezinha a pobre da Sônia, né, tentando fazer a Sônia concordar com ele de que certos sacrifícios são necessários, fala pra ela: o Lugin te difamou no velório do seu pai. Não seria melhor que ele morresse? E aí ela fala: não ia adiantar, o que eu ia ganhar com isso, né? Então, assim, ele fica tentando mostrar pra ela como certas pessoas são pesos mortos, né? Ou são estorvos, que o mundo seria melhor sem elas. No que a Sônia não concorda. Mas eu fiquei me perguntando, assim, porque o Lugin talvez seja o personagem que aqui no livro mais diretamente descreve um plano maligno. Ele admite para si mesmo que ele tinha motivos torpes para tratar a irmã e a mãe do Raskolnikov daquele jeito.
E ele admite isso muito às claras. Tipo assim, eu pretendia mesmo deixá-las no limite da miséria para que elas me adorassem. E eu fiquei me perguntando se essa cena não teria sido um pouquinho exagerada demais. Assim, será que o personagem admitiria isso pra si mesmo? Mas enfim, exagero é o que não falta aqui nesse livro. Que, porém, é maravilhoso, tá? Queria dizer isso, que eu estou amando esse livro. É um misto de angústia com o Raskolnikov, quando ele tá quase sendo descoberto, e em especial nas conversas maravilhosas que ele tem com o Porfiri, de graça, de riso com o Svidrigailov, e caraca, com a Katerina também, porque por mais dramática que seja a cena da Katerina, ela é meio cômica, né? O Dostoiévski, ele tem essa coisa de tornar o evento dramático e trágico numa coisa meio bizarra. E isso fica meio cômico, isso fica um tanto engraçado. O modo como a Katerina fantasia os filhos, as crianças chorando e ela fantasiando as crianças e botando elas pra rua pra tocar panela, pra ficar cantando lá as músicas em francês, em alemão que ela ensinou. Gente, que cena memorável. É trágico, eu fiquei muito condoída pelas crianças, assim, e pela Katerina também, claramente tava desequilibrada, desorganizada nesse momento. Mas a cena é maravilhosa e cômica também, né? Tem esse lado, essa mistura do trágico com o cômico, que, sinceramente, eu amo. Tá? Então essas foram as coisas que eu separei pra falar. Pelo cronograma, o próximo vídeo já vai ser mesmo uma resenha, mas eu só queria dizer que eu tô amando reler esse livro, gente. Que livro maravilhoso. Crime e Castigo é um grande romance e eu recomendo muitíssimo. É isso. Se vocês estão lendo junto comigo, me digam aí o que vocês estão achando. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau.